João 4, 13 a 14, para dar base à nossa meditação desta manhã. Eu amo muito este acontecimento, este texto, esta riqueza de conteúdo que nós temos nesta mensagem do capítulo 4 de João. O evangelista João, ele era sem dúvida o homem que conheceu Jesus melhor que ninguém. Não viu nele só um homem, também não viu nele só um profeta. Ele viu que ele era o Deus Criador dos céus e da terra. Ele compreendeu Jesus como ninguém. E o seu evangelho é algo fantástico. E relata um episódio da mulher samaritana que é algo que, no meu ponto de vista, é das passagens mais ricas que temos na Bíblia, com mais conteúdo de ensino. Podíamos estar um ano a falar sobre isto e não esgotávamos os temas. E diz assim o texto sagrado em 13, 14. Mas vocês ficam e depois deixem depois de lermos, está bem? Que é para não interromper. E vão ler comigo. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que brota para a vida eterna. Amém? Meus amados, agora podem descer, muito obrigado. Vamos ainda ficar de pé enquanto eles descem, a dar um aplauso pela ajuda de todos os voluntários desta casa. Tem sido tão maravilhoso. Ouvi dizer que tem que mudar de microfone. Ok. Alguns mudam outras coisas mais chatas, mudam de mulher, mudam de carro. Eu não, é só o microfone, tá bom? E de casa, de cidade, de igreja. Vamos fechar os nossos olhos, meus queridos. Eu não sei, desculpa a pergunta, alguém pela primeira vez connosco? Alguém? Olha este jovem lindo, maravilhoso. É solteiro, não é? Ainda só tem 40 anos, não é? Portanto, solteiras até 40 anos, há aqui um jovem lindo, filho da Ana, não é? Temos pessoas da República do Congo, onde é que estão? Um aplauso para ela e para o jovem lindo. Amém. Mais alguém pela primeira vez? Onde é que está? Aquela jovem maravilhosa. Deus abençoe. Um aplauso para ela. Bem-vinda. Amém. Angola também. Amém. A minha mulher nasceu em Moçambique. Atenção. Ela só veio de lá, não sei porquê, devem ter posto lexívia quando nasceu. Amém. Vamos fechar os nossos olhos para aquilo que vamos estudar. Que é algo muito importante para a nossa vida. Nosso Deus e Pai, nós estamos diante de Ti e estamos também gratos por todos aqueles que online poderão estar ou estarão futuramente ouvindo, aprendendo esta mensagem que vamos escutar. Pedimos agora, Deus, a revelação do Teu Espírito para que nos orientes a compreender as verdades que precisamos de assimilar. Entregamos o resultado desta reunião em Tuas mãos. Oramos para que os corações possam ficar cativos à voz da Tua palavra. E que esta palavra seja como uma semente plantada em seu coração para produzir fruto e fruto com abundância. Em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Queridos, podem tomar o vosso lugar. Eu quero falar hoje de um encontro. Eu não sei se não vou pregar à tarde sobre o silêncio que há revelado neste texto que eu vou dar um lamiré. Eu preparei duas meditações e pensei, se calhar os irmãos pensam que eu vou pregar a mesma coisa, mas não vou. Provavelmente à tarde vou falar sobre o silêncio e vou só abrir o véu um bocadinho nesta manhã sobre aquilo que é o silêncio. E nós precisamos de compreender, irmãos, que há aqui um encontro de uma mulher, e eu dava há pouco tempo a falar, há poucos minutos, que é para mim das passagens mais ricas, porque ela tem um conteúdo de diálogo que esclarece tantas coisas, que leva a igreja a compreender uma verdade tão profunda que nós precisamos assimilar e muitas vezes não o fazemos. A mulher que procura ir buscar água no momento em que a situação e o dia não era propício para isso. Ninguém ia buscar água àquela hora. No entanto,
nós, como introdução, gostava de que nós compreendêssemos a mulher samaritana, a mulher sem nome, a mulher que não é conhecida pelo nome, mas é conhecida por uma vida menos apropriada. É conhecida por uma postura, um exemplo do qual ela estaria vivendo no esconderijo, um bocado no silêncio, também com alguma vergonha, mas no fundo era uma mulher que a vida dela interior seria uma vida de conflito, uma vida sem esperança e uma vida que nunca iria atingir, na perspectiva física, na perspectiva cultural, na perspectiva social, ela não iria atingir nunca um status que pudesse sentir orgulho dela mesma, ou até os filhos, quem sabe, o marido, quem sabe, se o viesse a adquirir, porque o marido que ela hoje tinha não era esposo, era algo diferente. Mas eu queria que vocês percebessem algo que é importante. Havia na Samaria um conflito muito grande de 7 séculos, mais até de 7 séculos. A divisão entre judeus e samaritanos tem uma raiz política profunda, religiosa, uma raiz étnica datada lá do ano 721 a.C., quando o Reino do Norte é invadido pela Síria. E é interessante nós vermos que os assírios deportaram a maioria dos samaritanos e do Reino do Norte e foram levados cativos, e também de lá vieram viver para aquelas terras pessoas estrangeiras, de qual houve uma enorme mistura de raça e os casamentos, e nasceram pessoas dos quais os judeus rejeitavam esta mistura. Também não foi só uma mistura física que mudou o seu sangue, o seu ADN, ou como pudermos aqui falar, mas também uma mistura religiosa. Eles adoravam o Deus de Israel, mas ao mesmo tempo também começaram a adorar deuses estranhos. Podemos ver isso em 2 de Reis, capítulo 17. E assim o Senhor, ao mesmo tempo, serviam ao Senhor e também serviam aos deuses. Portanto, tornou-se um povo místico, um povo estranho, uma adoração errada, quem sabe alguns núcleos de pessoas até sérias e boas, porque ao longo da história mostra que Deus levantou profetas também lá, que vieram a Jerusalém trazer mensagens e por aí. E os historiadores, como Flávio Josefo, ele fala que realmente havia um enorme conflito entre judeus, porque eles não aceitavam, não os reconheciam, consideravam-nos completamente errados, misturados, raça inferior, porque havia no povo judeu, infelizmente ainda hoje há um pouco, o sentimento de superioridade em relação aos outros. Também podemos falar do templo. Quando os judeus retornaram do cativeiro da Babilónia, no século V, sobre Esdras e Neemias, os samaritanos também participaram da construção do templo de Jerusalém, mas foram rejeitados. Não aceitaram que eles cultuassem com Deus ali, a Deus ali. Esdras 4 pode ver isso. Ofendidos, construíram o seu próprio templo no Monte Gerizim. Porém, houve também destruição desse templo. Os próprios judeus destruíram o templo deles por achar uma calúnia, por achar algo errado. E a guerra entre samaritanos e judeus era atroz, de tal forma que nem sequer um judeu passava por Samaria. Afastava-se, fazia uma viagem maior, passavam pelo Rio Jordão à volta para não passar em Samaria. Eles não se falavam, eles não se comunicavam e havia uma guerra absurda. Jesus falou várias vezes dos samaritanos. Quem se lembra da parábola do salteador, em que o samaritano foi o único que ajudou aquele que estava meio morto? Lembram-se? Aquele que fez um bom serviço em favor do próximo. Irmãos, e nós como igreja temos que aprender isto. Nós temos a mania às vezes também de achar que somos superiores aos outros. Muitas vezes também temos atitudes que nos fazem como a África do Sul fez, o apartheid. Achamos que temos que dividir a igreja entre ricos e pobres, entre famosos e não famosos, entre etnias e não etnias. Eu louvo a Deus porque Deus nos deu um nome de igreja internacional, e não é internacional para irmos lá fora.
fora, mas é internacional para termos cá dentro, amém? Povos de todas as nações, raças, tribos e línguas, porque a Bíblia diz que nos céus irão estar homens de todas as raças, todas as tribos e todas as línguas. E é muito perigoso quando nós deixamos uma comunidade porque não gostamos de alguém. Estamos fazendo o mesmo que os judeus fizeram com os samaritanos, quando nos afastamos de uma comunidade porque alguém entrou que não nos agrada, ou porque está ali aquela pessoa que não é o meu estilo, fica mal para a minha imagem social, aquela pessoa tem este vício. Também não fica bem uma igreja acolher pessoas assim. A igreja foi chamada para acolher todos, pode dizer amém? E depois a mensagem é a que poderá transformar todos. Não sou eu que transformo, é Jesus, é o Espírito Santo que quando entra em nossa vida transforma-nos. E eu gostava de nos levar à mensagem. Podia também dizer onde a religião ergueu muros, que foi o caso entre judeus e samaritanos, Jesus construiu pontes. Essa frase não é minha. O escocês William Barclay, teólogo escocês do século XX, ele resume o espírito da passagem. Jesus atravessa um campo minado de preconceitos para oferecer água e água viva a alguém que estava sedento. Se nós olharmos para as pessoas que nos rodeiam, elas estão sedentas. A busca que elas muitas vezes têm por dinheiro, por fama, por desejo de possuir coisas. Eu dizia, salvo erro, no domingo passado ou no outro, em Fátima, que eu não preguei 2 domingos aqui. Eu partilhava lá com os irmãos algo em Fátima que eu considero muito importante. Os deuses que Satanás conseguiu levantar nos nossos dias foram deuses diferentes. É o Deus da posse, é o Deus do desejo de ter, é o Deus do desejo do prazer, é o desejo de ganhar dinheiro. É de tal maneira, levantamos de tal maneira Deus em nossa vida, com argumentos sábios. Eu não posso ir à igreja, eu não posso me dedicar, eu não me posso comprometer. Porquê? Porque eu tenho isto para fazer, tenho isto para pagar, tenho isto para... Irmãos, e nós encontramos, para desculpar os nossos pecados, encontramos tantas razões lógicas e sérias. Até parece verdade, mas a verdade é que tu te afastas de Deus. A verdade é que tu substituíste Deus por coisas. A verdade é que tu estás tomando uma atitude completamente diferente e estás levantando para ti Deus. Irmãos, deixa-me lhe dizer uma coisa que a Bíblia nos ensina. Primeiro é Deus, depois é o resto. Primeiro Deus, depois o resto. Se tu trocas Deus por um almoço, trocas Deus por uma festa, não te comprometes com Deus, seja numa oferta, seja nisto ou naquilo, ou num serviço qualquer para Deus, se isso é o último plano da tua vida, tu estás construindo deuses. Estás pondo Deus completamente fora do teu plano. Chama-se idolatria, muito bem. Eu preciso, irmãos, que nós possamos compreender... uma nota também histórica e geográfica. A antiga Siquém, onde fica o Poço de Jacó, é hoje a cidade palestina Nablus, na Cisjordânia. O poço ainda lá está, o mesmo poço. E é um lugar até que muitas pessoas vão visitar. Mas eu queria falar desta mulher, depois de perdermos este magnífico espaço, ganharmos, ou melhor dito, este magnífico espaço histórico. Gostava que nós falássemos sobre a mulher sobre 3 aspectos. O antes de Jesus, o durante Jesus e o pós-Jesus. Porque nós temos que encontrar na história desta mulher a nossa história. A nossa história é igual. Se é que ainda estamos no antes de Jesus, eu quero dizer que hoje é a tua melhor oportunidade de entregar a tua vida a Jesus. E entregar a tua vida a Jesus não é levantar o braço. Entregar a tua vida a Jesus é entregar o teu coração. É dar o teu coração para que Ele domine. É dizer, Deus controla a minha vida. Deus toma conta das minhas emoções. Eu há bocado estava a dizer ali que a irmã Marlene e mais a Kislia, eu estava a dizer, eu recebi Jesus, mas eu não alterou a minha personalidade. Eu continuo a ser teimoso. Eu continuo a ser goloso. Eu continuo a desejar o pecado. Eu continuo a desejar coisas erradas. Eu e a minha mulher somos 2 bicudos. E 2 bicudos não se beijam, mas por acaso beijamos-nos muito bem. Mas
Nós somos duas pessoas incompatíveis. Ela gosta de coisas, eu gosto de outras. Nós discutimos de vez em quando, nós ralhamos um com o outro e às vezes só nos falta ofender. Mas nós somos pessoas incompatíveis, mas temos que trabalhar para que a compatibilidade permaneça. Temos que ceder, temos que chegar ao momento de dizer basta, estou errado. Ou ela diz ou eu digo eu. Ela de modo geral cede mais que eu sou mais teimoso, eu sou mais visto do mato. Mas eu sou um homem que Deus mudou a minha vida, mudou a minha história, mas Deus não mudou os meus desejos. Os meus desejos, eles são ofuscados quando eu busco Deus. Os desejos errados, à medida que eu me aproximo de Deus, eles se ofuscam. Mas se eu me afasto de Deus, os desejos do pecado, eles aumentam. É mentira o que eu estou a dizer, irmãos? Por isso que nós, igreja, vivemos numa guerra contínua contra o pecado, contra aquilo que é a nossa própria tendência. Mas eu quero te dizer para ti, o antes de Jesus nesta mulher era uma vida triste. Ela foi à fonte numa hora imprópria, segundo consta, era meio-dia. Não sei quantos de vocês já teve nas terras da Palestina, naquele lugar, mas ali aquece mesmo, é uma zona quente, e a este horário ninguém ia buscar água, só iam buscar água ao fim do dia, ou ao princípio da manhã. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, porém, foi àquele lugar, o caminho, assentou-se, estava cansado, mas há uma coisa muito interessante. Jesus foi àquele lugar porque ele sabia que havia lá alguém que ele precisava de lá estar. O versículo 4 do capítulo 4 de João diz que convinha, olha o que diz, era-lhe necessário passar por Samaria. Não era necessário porque tinha sede. Não era necessário porque queria só falar com os samaritanos. Era necessário porque havia ali uma mulher com potencial incrível para poder evangelizar Samaria. Porque muitas vezes os judeus achavam que o evangelho era só para eles. Este Jesus que está aqui a fazer milagres é só para nós. Quem se lembra da mulher cananeia? Jesus disse àquela mulher, não é bom dar a comida dos filhos aos cachorrinhos, parecendo até que Jesus estava ofendendo aquela senhora. Mas Jesus estava mostrando algo sobre a fé dela. E Jesus também conhecia a fé desta mulher. Jesus conhecia o potencial desta mulher. Jesus sabia o que ela ia fazer com a grande experiência, aquele grande encontro. Jesus sabe o potencial que há em ti. Jesus sabe o que é que Ele pode fazer quando tu verdadeiramente deixares Ele entrar no teu coração. Jesus também sabe quando a água da vida que vem dEle, quando essa fonte nascer no teu coração, o que vai acontecer com a tua família, com os teus vizinhos, no teu trabalho, onde quer que tu estejas. E Jesus, meus amados, ao passar por aquele lugar ao meio-dia, ao chegar àquele lugar, Ele sabia que aquela mulher ia. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele tem no seu pré-conhecimento, Ele sabe o que vais fazer daqui a 1 hora. Ele sabe o que vais fazer amanhã. Ele sabe o que vais fazer daqui a 50 anos, se fores vivo. Ele vai permitir que tu tomes as tuas decisões, mas Ele sabe qual é a tua decisão. E nós, como igreja, irmãos, muitas vezes achamos que não somos capazes, não temos potencial, e há aqui uma questão que eu gostava de nesta manhã trazer à mesa da conversação. Jesus conhece a tua história. Jesus também conhecia a história desta mulher. A história desta mulher não era boa. Era uma história difamada. Era uma história de uma mulher que teve vários maridos e agora vivia com um que não era marido. Era uma mulher que era considerada de ralé. Mas Jesus não se importou com isso. Porque Jesus não olha como nós olhamos. Era uma mulher samaritana duplamente desprezada. Mulher de uma cultura em que a sua vida não teria mais voz. Ela não valia a pena chegar a um lugar, a um areópago, a um sítio de conversa, porque ninguém a escutaria. Ninguém lhe daria valor às suas palavras. Amados, quantos de nós nos sentimos desprezados? Eu costumo até dizer, vivemos em democracia, mas a gente tem o direito de falar o que quer, mas ninguém nos ouve. Não vale a pena. Fazem manifestações, mas também ninguém ouve. Fazem tantas coisas, mas que não valem a pena. Esta mulher, considerada mestiça,
considerada um judeu impuro, ela encontra Jesus num lugar fantástico, onde toda a cidade ia buscar água. Toda a Samaria ia buscar água. Representava o ser humano. Aquele encontro ali representava o ser humano sedente e aquele que podia satisfazer a verdadeira sede. Aqui podemos ver que Deus nos procura. Irmãos, há uma coisa que eu gostava que nesta manhã nós percebêssemos. Deus te procura, mas Deus também quer que tu sejas usado para procurar outros. E é interessante nós vermos como esta mulher, ao chegar a Jesus, no diálogo com Jesus, Jesus disse-lhe, dá-me de beber. É aqui que se eu pregar de tarde, vou pegar. Jesus inicia um diálogo que foi cancelado durante séculos. Durante séculos os judeus não se falavam. O silêncio quebrado. É assim que tem o título da minha mensagem. O silêncio quebrado. O silêncio vencido. Tal como o silêncio de Adão, quando Deus procurou Adão, a primeira palavra foi de Deus. Adão, onde estás? A primeira palavra foi de Jesus. Dá-me de beber. Amados, isto nos ensina que nós que temos Cristo, somos que nós que temos que dar a primeira palavra. Somos nós que temos que ter a palavra para dar a quem nos rodeia. Somos nós que temos que ter uma palavra de esperança. Os GCs que nós fazemos, embora agora com alguma redução, com menos, mas os poucos que temos, eles precisam ter uma palavra para dar a quem tem sede de Deus. O GC não é para entreter crentes, GC é para ganhar almas, GC não é para fazer cultos normais, GC é para algo fantástico de transformação de vidas. Nós, quando começámos o nosso GC há muitos anos, chegámos a ter 40 e tal pessoas e nós víamos pessoas que hoje estão aqui, foram salvas através do nosso GC. Não vinham à igreja, mas iam ao GC. Amados, pode aplaudir Jesus. E nós como igreja temos que aprender. Foi Jesus que iniciou a conversa, dá-me de beber. Tanto que a mulher ficou intrigada. Como sendo tu judeu, falas comigo. Como sendo tu judeu, tens o direito de me falar. Vocês não falam conosco. Vocês nos consideram lixo. Vocês nos consideram mestiços. Vocês nos consideram escória. Como tu podes falar comigo? E estamos aqui no ponto 2, o ponto onde está o encontro com Cristo. O ponto 1 é um ponto triste. É uma vida sem Deus. É uma vida sem esperança. O ponto 1 é uma vida sem qualquer argumento válido para que nos ouçam e nos aceitem. Mas, amados, o ponto 2 é que este encontro transforma a vida desta mulher. Durante este encontro, acontece algo fantástico. O verso 10, ele diz, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria uma água viva. Jesus rompe barreiras, fala com uma mulher e ainda, em especial samaritana, mostra que o Evangelho é inclusivo. O Evangelho é universal e o Evangelho é pessoal. O que é que isto quer dizer? Tu tens que ter a tua vida para incluir pessoas na tua vida. Tu não podes excluir pessoas que não gostas. Tu não podes achar que aquela pessoa não tem mais esperança. Há dias eu estava a ouvir um vídeo de um irmão que não pertence também de Brasil, Hermínio, o pastor Hermínio, não sei quem é que se lembra e conhece, ele aparece alguns vídeos dele, é uma pessoa que eu da Mevan, e ele estava a partilhar uma experiência, ele dava de comer, tinha um programa de dar de comer às pessoas, as pessoas vinham à casa para almoçar e ele dava comida e houve um drogado, um dependente, cheio de adições, e ele disse, mas você dá-nos a dar comer para quê? Eu vou sair daqui, vou-me drogar já a seguir. E eu sei, tudo bem, vai. Mas eu não vou
ser nunca da sua igreja, eu não acredito em nada disto, eu não quero nada disto, eu só venho aqui para comer. Então e vem, você comigo não aprende nada. Não, eu não quero aprender de Jesus, dizia ele, mas olha, mas não, tudo bem, na mesma, vem que eu quero te dar de comer. Mas você o que é que ganha com isso? Eu estou a aprender contigo, tu estás a ministrar à minha vida, dizia o pastor. Até que ele diz-lhe algo que transforma a vida dele. Hoje é um pastor da igreja, porque irmãos, a igreja, nós não temos o direito de dizer que aquela pessoa não tem hipótese. Não temos o direito de dizer que aquela pessoa não há esperança para ela. Já fizemos tudo o que podíamos fazer. Amados, a igreja tem que ser inclusiva, seja com qualquer tipo de pecador, porque qualquer pecador pode ser transformado. Porque quando o Espírito Santo entra, transforma. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Então a igreja tem que ter uma atitude de inclusão, não uma atitude de exclusão. O segundo aspecto que nós temos que aprender nesta manhã, irmãos, é que sem dúvida nós também temos uma mensagem universal. A igreja devia ser toda unida. Partilhávamos nós com os irmãos da Hillsong que porque é que estávamos ali? E eu partilhava, estamos aqui porque somos igreja. Igreja não tem placa. Claro, cada um tem o seu pastor, cada um tem o seu aprisco. Jesus ensina isso. Até diz que há ladrão de ovelhas. Até diz que há homens que vêm para fazer mal ao rebanho. Até diz que há lobos que entram para destruir o rebanho. Mas esquecendo esse episódio, acreditando que somos todos santos e tudo bom pastor, a igreja não tem placa. Mas eu tenho a minha igreja. Eu tenho o meu pastor a quem presto contas. Eu tenho, mas a igreja é universal, irmãos. E Isir não é melhor que os outros. Nem os outros são melhores que a Isir. Mas nós temos de ter uma mensagem para todos. Uma mensagem para o mundo. Hoje estamos numa rede social, estamos aqui. A nossa mensagem pode chegar aos cantos do mundo. A nossa mensagem pode ir a todo lado. Já nem preciso de lá ir. Quando alguém me diz, pastor, você não gostava de andar a pregar aí pelo mundo? Não sinto essa necessidade. Porque a minha igreja são os que me ouvem. Se alguém me quer ouvir, pode ouvir aqui. Claro, não estou a dizer que não vou, não estou a dizer que não vá, não estou a dizer que não saia. Mas, irmãos, é mais os convites que eu rejeito do que os que aceito. Acredita em mim. Porque eu tenho que ter autoridade na minha casa. Pregar na casa dos outros é fácil. E todos vão amar. Então, se eu preparar uma mensagem bem empolgante, todos vão amar. Agora está há 27 anos a pregar para o mesmo povo, ensinando a verdade. Uma mensagem que não é apetecível, porque não apetece ouvir coisas que ferem a nossa alma. Não apetece ouvir coisas a dizer que tu és um pecador e que se não te arrependes, tu vais para o inferno. Mas a nossa mensagem é universal. É universal e também é pessoal. O problema, irmãos, é que nós estamos tão ocupados que nos esquecemos que ao nosso lado está alguém que precisa de Jesus. Mas Jesus mostra nesta mensagem, mostra neste episódio como uma pessoa é relevante. Eu gosto deste episódio e gosto do capítulo anterior. Nicodemos vai ter com Jesus de noite. E Jesus se preocupa com ele e transmite uma mensagem transformadora em que nos ensina que era necessário nascer de novo. Um homem religioso que conhecia da Bíblia como ninguém, mas que Jesus disse que era necessário ele nascer de novo. Igreja, nós temos de ter um trabalho pessoal. Não é preciso ter um GC para ter um trabalho pessoal. É preciso ter boca e é preciso ter coração e é preciso ter o Espírito Santo cá dentro. Para podermos ter as palavras que possam produzir vida e vida com abundância. Nós precisamos de ter a atitude de ajudar quem nos rodeia. A igreja não pode esquecer do seu trabalho pessoal, de convidar todos e mais alguém para vir ouvir a palavra de Deus. Eu ontem estava a ouvir uma meditação e veio ao meu espírito uma coisa: só colhe, porque alguém falou dos talentos, só colhe quem semeia. E há muita gente que quer colher sem semear. Olha, você não semeou, tenho uma quantidade de árvores de oliveiras para colher azeitonas. Se alguém quiser, eu dou-vos. E são bastantes. Mas eu não vou colher, mas também não plantei, mas está lá. Mas quem a escolher e não cuidar bem da árvore, ela vai ficar enfraquecida. Porque precisa ser podada para dar mais fruto.
Nós gostamos muito de colher o que não plantamos. E hoje se formam comunidades assim. Não plantaram, não cuidaram, não amaram, não protegeram, não sofreram, não tiveram dores de parto, não amamentaram, não mudaram a fralda, mas querem colhê-lo. Os crentes que foram nascidos em determinadas casas. Mas é Jesus quem resolve esse problema, não sou eu. Jesus conduz a conversa do natural para o espiritual. E nós, meus irmãos, eu queria ensinar algo nesta manhã sobre isto. Quantas vezes nós queremos começar do espiritual? Conheces uma pessoa agora e já queres começar a falar à crente. Conheces uma pessoa agora e já começas a falar línguas estranhas e a profetizar. Conheces a pessoa agora e nem sequer tocas no assunto natural. Olha o que Jesus fez. Jesus disse, dá-me de beber. Jesus iniciou uma conversa normal, uma conversa natural. A sua conversa natural, ela é encaminhada depois para aquilo que é espiritual. E a igreja tem que aprender isto, irmãos. Tu queres ganhar este conselho para Jesus. Estás aqui porquê? Porquê é que tu estás em Portugal? Eu já nem digo na cidade. Já nem digo na ICIR. Porquê é que tu estás aqui? Irmão, tu estás aqui para ser luz. Estás aqui para ganhar almas. A igreja, Portugal, está-se a tornar um país de muitos estrangeiros. E com isso está a haver muita gente que já é salva, que já é crente. Torna-te um missionário nesta terra. Torna-te alguém relevante. Ganha o teu vizinho, ganha o teu velhinho, aquele que muitas vezes quem vive nas aldeias ganha os ovos, ganha couves. Fala do amor de Jesus para essa pessoa. Fala como Jesus a ama. Ser uma pessoa estratégica. Jesus diz lá no versículo 4 de João, é-me necessário passar por Samaria. É-te necessário aprender uma estratégia para ganhar almas. E a estratégia não tem a ver com 1.1, 1.2, 1.3. Tem a ver com busca Deus e ver o que é que Deus te pede. Amém? O que é que tu estás a fazer para ganhar os teus funcionários, os teus patrões, os teus amigos, os teus vizinhos? O que estás fazendo? Nada. Se estás a fazer nada, é triste. É muito pobre. Um cristianismo de banco. Alguns, se calhar, aqui no altar a cantar ou a fazer, ou um voluntário. Irmão, eu estou preocupado com os voluntários. Já apanhei voluntários a jogar, estão na mesa a jogar. Já apanhei voluntários na conversa sem se envolver com o culto. Eu não quero voluntários para estar envolvidos fora do culto. Um voluntário que está sentado naquela mesa ou que está na portaria é para estar envolvido com o culto. Porque estamos aqui para adorar o Senhor. O culto é para Ele. Com o objetivo de falar do amor de Jesus a quem nos visita. E com o objetivo de alimentar a nossa alma. Aprender dEle. Receber dEle. Amém? Jesus é aquele que está neste lugar. Irmãos, e nós não estamos aqui a cultuar uma instituição, muito menos um pastor, que até cada vez está mais feioso, mais gordo. Mas estamos aqui para cultuar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Por isso tem que haver muito respeito pela casa do Pai. E Jesus, vejam como Ele faz. De uma conversa natural, por fim vai ao espiritual. É engraçado que volta e meia estou com um grupo. E volta e meia lá pico um bocadinho da palavra de Deus. Brevemente vou convidá-los para um GC. Não é? E lá vai, e começam a dizer, lá vai o nosso pastor. Irmãos, ouçam, aprende. Começa-se com o natural para ir para o espiritual. Já fala de bola. Fala de qualquer outra coisa que a pessoa esteja a falar ou que goste. É carros, fala de carros. É qualquer coisa. E depois vais ter a deixa para que Jesus possa continuar a operar através da tua boca. Jesus depois começa por revelar o pecado dela. Claro, Jesus conhecia os pecados dela. Tu não conheces os pecados das pessoas. Podes ter intuição. Intuição nem sempre resulta.
Quando há revelação, tu podes falar e deixe-me dizer, se Deus se revela à tua vida para falar alguma coisa de alguém, não é para destruir, é para salvar. Não é para humilhar, é para restaurar. Não é para dizer que tu não és um lixo. Não. Ele vai-te dizer, vai-te usar para bem daquela vida e para que aquela vida receba Jesus. Foi o que Jesus fez com esta mulher. Você não vê Jesus a humilhar a vida humilhada que ela já tinha. Você vê Jesus a dar-lhe uma segunda chance. É verdade. É verdade. Vejo que tu realmente nisso disseste a verdade. Quando Jesus disse, tu não estás com o teu marido. É verdade. Já tiveste 4 e agora o que tens não é teu marido. E ela confessou. Veja que houve aqui algo incrível. Um diálogo, tornou-se um diálogo dela abrir o coração, dela confessar o seu pecado, porque não há salvação sem confessar pecado, não há libertação sem reconhecer quem é Jesus. Esta mulher teve um encontro que mudou a sua história. A revelação de Jesus a ela foi progressiva. Primeiro ele vê Jesus como um judeu, depois vê como Senhor, a seguir vê como profeta, até que finalmente ela tem a revelação que ele era o Cristo prometido. E tu? O que é que tu vês em Jesus? Um homem da história? Estás a começar bem. Porque há quem seja negacionista, diga que Jesus nunca existiu. E esses coitados até têm pena deles, porque eles têm que romper com o passado. Porque a história tem passado. A história do passado. Primeiro vê Jesus como um homem, um judeu, depois começa a ver, é um senhor. É alguém importante, verso 11, alguém relevante. Por fim, ele vê como um profeta. Não, vejo, você tem a revelação de Deus. Deus está na sua vida. Eu percebo que Deus está, você é um profeta. Porque você está a falar da minha vida e está a saber o que se passa comigo. Até que Jesus lhe disse, se conhecesses aquele que fala contigo. Tu ainda não me viste bem. Ontem tivemos uma mensagem poderosa. Como vês ao Senhor? Como vês Deus? A tua fé se baseia naquilo da maneira como tu vês. Quem é que esteve connosco ontem? Levanta a sua mão. Foi poderoso, não foi? Como tu vês Deus? Como tu vês? Ela por fim vê Jesus como o Cristo prometido. Até que, meus irmãos, ela recebe Jesus. Ela sai da presença de Jesus. Ela corre, aí começa o futuro dela. Torna-se uma evangelista, torna-se uma missionária, torna-se uma mensageira. Rompeu com o medo, rompeu com a vergonha, rompeu com tudo aquilo que ela tinha vergonha, porque ela reconheceu que Jesus era aquele que podia transformar. E transformou, porque quando, irmão, deixa-me dizer, esta história de ser crente e continuar a viver à moda de descrente não está na Bíblia em lado nenhum. Porque quem recebe Jesus muda. Esta juventude que nós vemos na igreja, a abanar o capacete, todos contentes a servir, se eles não tiverem um verdadeiro encontro com Cristo, sua história não muda. Quando vier a adversidade, eles afastam-se. Irmãos, diz que no versículo, deixou pois a mulher o seu cântaro, diz o texto, e aqui começou o seu futuro. Foi à cidade. E disse àqueles homens, vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Jesus pediu água, mas ela tinha uma sede muito maior. Era a sede de paz, sede de transformação, sede de perdão, sede de aceitação. Santo Agostinho disse uma coisa muito interessante. Eu achei fantástica esta afirmação. Ele diz, Jesus pediu água, mas tinha sede da fé daquela mulher. Jesus sabia que aquela mulher tinha uma fé incrível. Incrível. Uma fé. Porque, irmãos, ouça o que lhe vou dizer. Todos nós temos um potencial. Potencial para trabalhar, potencial para fazer coisas incríveis. Todos nós temos um potencial, só temos que descobrir qual. Mas sobre a fé de todos temos um potencial de fé. E Jesus sabia, esta mulher vai ser algo grandioso. Eu vou mostrar pela eternidade como eu amo a todos. Ela vai ser o canal. E Jesus parou em Samaria e disse, vai chegar aqui uma mulher ao meio-dia. Ele sabia que era habitual. Ela já tinha visto na Netflix
que ela passava lá todos os dias pelo meio-dia. Netflix mostrava isso. E ele lá vai e Jesus lá está. Diz que quando os discípulos olharam para Jesus falar com uma mulher, ainda para mais samaritana, porque Jesus rompeu as barreiras da religião. Aquilo que era quase aquilo era um escândalo. Não é? Jesus não se importa de ficar escandalizado. Jesus não se importa que falem mal dele por tua causa. Não, tu és importante demais para ele. E não importa se tens estudos, se não tens, se tens dinheiro, se não tens, a cor da pele, a nacionalidade, a etnia que qual tu pertences. Jesus não está para aí virado. Jesus quer entrar na tua vida e pegar na tua vida e transformar a tua vida e fazer da tua vida uma vida incrível. E Jesus olhou e disse: eu tenho sede de água, mas eu tenho mais sede de ver esta mulher em ação. Eu tenho saudades do tempo, irmãos, que eu acho que a gente quando fica velhos ou fica melhores ou piores. Eu acho que estou a ficar pior. Não é? Eu tinha uma paixão tão grande por evangelizar. Ia para a rua, dava folhetos quando era jovem. Aquilo que ouvimos ontem de alguns pastores, o Carlitos, eu chorava a olhar para as pessoas. Eu lembro-me uma vez estar, como é que se chama aquele largo, olha, onde agora não há dar comida muitas vezes da semana, em Lisboa. Não. Lá embaixo ao pé do rio. Aquilo já é quase... Não é Alcântara, Terreiro do Paço. Uma vez estava ali e estava assim a olhar e a ver pessoas a sair do autocarro, cada uma com uma expressão. Eu comecei a chorar. Apetecia-me gritar: Jesus te ama. Eu fui dizer isto ao meu pastorinho, pastor Ansan, que já aqui esteve connosco. E vai ele e diz-me assim: Paulo, a gente não consegue ganhar o mundo todo. Pronto, está bem, fica assim. Mas irmãos, esta inocência de fé, esta paixão por ganhar almas, esta alegria que nasce em minha vida por ter recebido Jesus, por ter recebido a alegria da salvação, esta alegria que Davi perdeu por causa do pecado, lembram-se? E que aquilo que ele mais orava a Deus não era a restauração de nada, não era dinheiro, não era património, não era ser rei, é ter a alegria da salvação. E só quem quer transmitir essa alegria, só aqueles que a têm. Porque se tu és crente porque parece mal não ser, se tu vens à igreja porque tens filhos que querem ser educados nos caminhos do Senhor, se tu não tens uma experiência real e verdadeira com Deus, tu não vais ter essa alegria. Mas no dia que entregares o teu coração a Jesus, no dia que confessares o teu pecado, no dia que disseres: Deus, eu realmente quero-te, realmente desejo-te, realmente quero viver a minha vida para ti, eu vou-te dizer, coisas grandiosas vão acontecer. Amados, a transformação desta mulher foi visível. De mulher escondida tornou-se uma mensageira pública. De alguém que evitava as pessoas passou a anunciar a todos. O cântaro deixado simboliza o abandono do passado. Ela encontrou a verdadeira fonte, que é Cristo. E muitos dos samaritanos daquela cidade, diz o versículo 39, abra lá 39 para nós acompanharmos, diziam: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou e disse-lhe tudo que ela tinha, quanto tinha feito. E depois de ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que Jesus ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que tu disseste que nós queremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Irmãos, tudo começa contigo e termina com Cristo. Tu passas a ser irrelevante a partir do momento que as pessoas contemplam Jesus. Mas tu és importante, até porque és tu a atração para trazer as pessoas a Jesus. E o problema é que estamos a ser pouca atração. Estamos tão ocupados com tanta coisa. Estamos tão envolvidos com as nossas vidas. Olha, mas olha que eu falo também por mim. Que nos esquecemos do mais importante. Somos nós a chave para que a igreja seja pequena. Eu tenho 50 mil vidas para ganhar neste concelho.
Por isso que a igreja que nós queremos levantar é muito pequenina. Mas tudo depende de nós. Não depende da placa. Não depende de ter aqui uma igreja famosa no mundo. Depende de quem é Jesus na tua vida. E depende como tu vês Jesus. Depende do que tu fazes para ganhar a vida dos outros para Jesus. Amém? Quem bebe da água viva torna-se canal dessa mesma água para outros. O encontro pessoal com Jesus produz transformação e testemunho. Antes de Jesus, ela tinha sede e ela vivia com culpa. Com Jesus, a revelação e o perdão foi ativo. Depois de Jesus, a sua vida nova em Cristo fez com que outros crescem nele. João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu ventre. Eu não sei quantos de nós nesta manhã sente que tem estado distraído com o mais importante. Você é um canal que Deus quer usar. Talvez tu estejas aqui e ainda não recebeste Jesus em teu coração. Ainda não entregaste a tua vida a Jesus. E eu quero te dizer, hoje é a hora. É o momento. É a hora certíssima de tu poderes dizer, Jesus, entra na minha vida. Perdoa o meu pecado, restaura o meu coração.